Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Diagnóstico de Mobilidade Urbana de Recife, tá? Que foi um documento gerado com base na lei que eu enviei para vocês. Eu enviei também o Diagnóstico de Mobilidade no seu formato original. E aqui eu vou tentar trazer para vocês algumas das informações que são mais interessantes e que eu gostaria que vocês buscassem dentro das limitações de informação que tem na cidade de vocês, que vocês trouxessem isso para os trabalhos de vocês, tá? Para que a gente possa fazer uma discussão, pelo menos dos dados que tem na cidade, para ver se existe alguma solução, alguma coisa que possa ser feita para melhorar a mobilidade dentro das nossas condições, das nossas cidades, tá certo? Então, alguns dados que compõem a introdução lá do diagnóstico, tá? A mobilidade urbana é um dos principais problemas das cidades grandes no Brasil, não é novidade para ninguém, né? Segundo os dados do IBGE, entre 1992 e 2013, o tempo médio de deslocamento diário casa-trabalho nessas regiões cresceu de 36 para 42 minutos, que é um aumento percentual de 14,5%. Recife, por exemplo, aumentou 23,5%. Tá? Segundo o Instituto do IPEA, a demora no trânsito de Recife, que era entre 30 e 32 minutos em 1992 até 2004, subiu para quase 40 minutos entre 2005 e 2013. Piorou ao ponto de níveis de renda mais altos e mais baixos pesquisados terem tempos médios de deslocamento semelhantes desde 2009. Então, o fato de você ter mais condições não fazia com que você fluísse melhor nesse deslocamento, tá? Um relatório publicado pelo sistema Firjan aponta que a cada R$ 25 produzidos na região metropolitana de Recife em 2012, um foi perdido nos engarrafamentos. Então percebam que só esses dados levantados na introdução, ainda tem mais um slide, eles são valores aí importantes para que a gente possa estar valorizando o estudo de tráfego, o estudo de mobilidade da cidade, já que, por exemplo, a cada R$ 25 produzidos, um é perdido por causa de engarrafamento. Então, se a gente melhorar o engarrafamento, nós vamos ter uma economia aí grande, tá? Diante daquilo que é produzido dentro da região metropolitana de Recife. Então, esses dados, eles fazem com que a gente se pergunte: será que nós estamos tomando decisões erradas de propósito? Ou se existe uma lacuna de conhecimento a ser preenchida para sanar o problema do tempo perdido nos percursos diários? Tá? Isso porque isso não é informação que seja desconhecida, né? Então nós sabemos o problema da mobilidade e não temos feito nada, tá? Isso é a visão do autor aí do Diagnóstico de Mobilidade de Recife, tá? Do grupo que é o autor, né? Outra informação que ele cruza aqui, que é interessante, como devemos agir para eliminar as mortes no trânsito da cidade, que em 2014 igualaram-se a 560 mortes por crimes violentos, letais e intencionais, segundo o DataSUS. Ou seja, morreu tanta gente por crimes violentos quanto no trânsito de Recife. Tá? Então, será que as posturas, as atitudes tomadas pela administração estão sendo as melhores? Tá? É o questionamento que faz aí o autor. Ok? Então, os documentos base aí que estruturaram o relatório foram o Plano da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, que vocês receberam, a legislação exigente sobre mobilidade urbana e os elementos que estruturam a regulação de Recife, lá, além de ser necessária a observação do processo de planejamento, bem como a caracterização física do sistema de mobilidade urbana e o processo de planejamento. Então ele relacionou todos esses dados para poder compor aqui os questionamentos que são levantados, né, as conclusões e os apontamentos que ele faz. Tá?
Os princípios e diretrizes foram separados de acordo com sua temática em 4 grandes grupos. Isso do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Tá? Esses 4 grupos são a equidade, o planejamento, o meio ambiente e a gestão democrática. Tá? Então, com base nesses 4 grandes temas aqui, o relatório foi estruturado. Tá? Pronto, ok. Pronto. Aqui o autor também indica para a gente como foram feitos os levantamentos dos dados. Tá? Então, existe um portal de transparência na Prefeitura de Recife. Né? Nas cidades menores nem todas têm, mas lá eles conseguiram fazer uma coleta de dados interessante. Tá? Vocês vão verificar aí se vocês têm alguma situação parecida na cidade que vocês escolherem para fazer os trabalhos. E vamos ver, né, o que tem. Tá? Eu sei das limitações, bonito mesmo tem quase nada, mas a discussão pode ser feita assim mesmo, tá? Com pouco material disponível, mas com algumas premissas de quem vive a situação. Né? Também pode ser feito o pedido de informação. Aqui ele consultou outras fontes. Todos esses quadros aqui, eles estão descritos, é a tabela 2, lá do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, não, do diagnóstico de mobilidade que eu enviei para vocês. Tá? Então, esse arquivo aqui, diagnóstico de mobilidade urbana que eu enviei para vocês, ele tem essas tabelas, tá? De modo que vocês conseguem aí dar um zoom, ver muito melhor do que está a qualidade do slide. Tá? E aqui ele diz onde foi que ele conseguiu, inclusive, algumas das informações. Tá? Tabela 2, dados levantados e tal. Ok? Então, voltando ali para os nossos slides. Então, também foi feito aí pedido de acesso à informação. Outras fontes que ele diz aqui é pesquisa do Banco de Dados de Origem e Destino, de 97. Pedido de informação não respondidos ou respondidos negativamente. Então, as perguntas que foram feitas e que não trouxeram esclarecimento por parte da Prefeitura. Tá? Então, os dados aí. Então, falando um pouco sobre as características físicas da mobilidade de Recife, nós temos aí que ter em mente alguns dados. Né? O Recife é a 5ª menor capital do Brasil em extensão territorial. Todos os seus 217,5 km², que corresponde à sua área total, são classificados como urbano, ainda que a área efetivamente urbanizada seja menor. Seus 94 bairros possuem extensão bastante variada. O maior é a Guabiraba, com seus 46,17 km², enquanto que o menor é o Totó, com 1,4 km². A cidade é dividida politicamente em 6 regiões, tá? Pelo menos quando foi feito esse levantamento aqui. Segundo o IBGE, a região metropolitana do Recife registrou em 2015 população equivalente a 3,9 milhões de habitantes, dos quais 41% reside no Recife. Tá? 1.617.000 habitantes. Então, existe uma palestra aí, esse documento aqui, deixa eu só conferir. Então, esse documento é de 2016, tá? Começo de 2017. Existe já uma palestra no CREA do ano passado, que eu assisti há pouco, sobre mobilidade urbana, e ele retrata que, segundo dados do IBGE já de 2018, a região metropolitana do Recife já passou os 4 milhões de habitantes. Tá? Mas que a média de Recife, capital, é mais ou menos isso daqui mesmo, 40%, 41%. Okay? Aqui nós temos o primeiro gráfico que é para a gente estar podendo analisar.
tá? Então, como é que a gente pode fazer a leitura desse gráfico, tá? Aqui nós temos a população em habitantes, 50 mil, 100 mil, 150, 200, 250, 300 mil. Distância do centro em quilômetros. Então isso quer dizer que, por exemplo, a 1 quilômetro do centro, nós temos aí uma população bem baixinha, né? Que reside no centro mesmo de Recife, bem pouco, tá? A 3 quilômetros, mais ou menos, de Recife, nós temos aqui, se interpolar, alguma coisa entre 70 mil pessoas, tá? Percebam que a maior parte da população mora a 8 quilômetros, de 7 a 8 quilômetros do centro de Recife, tá? Já dá na ordem de 250 mil pessoas, que já é bastante, né? Então, esse é um dado importante, ó. Nem todo mundo mora no centro de Recife. Também é um dado previsível e é um dado que vai se repetir aí nas cidades também, né? De vocês, na minha. Então, o dado Atlas Brasil de 2010 aponta que o IDHM do Recife, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano médio, né, é de 0,772, o que situa o município na faixa de desenvolvimento humano alto, que é entre 0,70 e 0,79. Então, o Recife tem um bom índice de desenvolvimento humano, tá? Quanto à sua atividade econômica, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o Recife tinha em 2010 670.595 empregos formais, distribuídos como estamos vendo aqui embaixo, tá? Agropecuária 0,03%, comércio 17,3%, construção civil 8,7%, indústria 7,5%, serviços 443.131. Então percebam que os carro-chefe aqui é serviço, 66%, tá? E comércio, 17%. A construção civil tem um papel importante também, que é a nossa área de interesse, né? 8,7%. Tá? Então, Recife é predominantemente aqui oferta de serviço e comércio, ok? Aqui nós vemos a distribuição demográfica, tá? E a concentração de empregos por microrregião. Tá? Deixa eu ver aqui se eu encontro no outro arquivo, que dá para dar um zoom, figura 5. Pronto. Então, essa figura aqui, ela é a figura 5 lá do nosso documento, tá? Então, o que a gente precisa ver aqui é o seguinte: a legenda diz que os empregos totais de uma determinada cor vão aí de 123 mil a 175 mil, tá? Ou seja, é onde tem mais emprego está mais escuro, onde tem menos emprego está mais claro, tá? Então a gente pode ver que a maior parte dos empregos estão concentrados em um trecho aqui da zona sul de Recife, né? Aqui a Praia de Boa Viagem, aqui provavelmente é Alpina, não conheço muito bem, tá? E aqui aqueles arredores ali da Agamenon, né? Penso que seja isso, tá? Então a maior parte dos empregos, como é de se esperar, está nas proximidades do centro de Recife, tá? E aí a conclusão que ele chega é a distribuição demográfica irregular e as concentrações de empregos em áreas específicas da cidade são responsáveis pela grande geração de viagens. Lembrando que aqui ele está tudo relacionando com a mobilidade, né? Então por que o pessoal viaja mais para a parte aí da região sul e para a região ali do Franco Centro ali, né? Do Recife Antigo, proximidade de Agamenon, Magalhães, Conda Boa Vista, essa região aqui, tá? Porque lá é onde tem mais oferta de emprego. Então todo mundo acaba se deslocando para lá, ok? A maior parte das viagens é para lá.
Opa, ok. Então, interessante, né? Já foi feito aí um diagnóstico do porquê que tem tanta viagem lá, por exemplo, para Conde da Boa Vista, né? Então, que é mais ou menos nessa região aqui, tá? Então é interessante que a gente saiba. Ué, se tem mais emprego lá, se tem mais deslocamento para lá, então eu preciso também ofertar mais transporte para aquela região, tá? Tem que dar condições do pessoal que não mora nas proximidades, né, quem mora mais afastado, tem mais opções de transporte para lá. Ok? Aí, como Recife é lá a nossa protagonista dentro da região metropolitana, então ela gera aí emprego não só para si, mas também para quem vem de outras cidades, tá? Então, Recife destaca-se por suprir demandas de emprego e estudo também de sua população residente, enquanto Camaragibe, Olinda e Paulista mostram-se incapazes de tal expectativa, tá? Então, aqui é bem pior de você mexer aqui. Deixa aqui mesmo. Então, é melhor pegar por aqui. Então, esse dado está aqui, ó, tá? Deslocamentos intermunicipais para trabalho e estudo na região metropolitana de Recife, tá? Então, aqui ele traz numericamente esses valores. Então, as cidades que estão em vermelho, que tem uma parcela muito grande da população que estuda ou trabalha fora. Estuda e trabalha fora também. Então, 27% das pessoas trabalham e estudam em outro município. Quem é de Recife, apenas 27% trabalha e estuda em outro Recife, em outro município. Um grande movimento de entrada de pessoas pela manhã e de saída pelo final da tarde. Então, isso é o que se espera, né? Se o pessoal trabalha e estuda em Recife, entra muita gente de manhã e sai muita gente à tarde. Então, quem já teve essa oportunidade, quem morou um tempo em Recife e tal, quando eu trabalhei lá, por exemplo, eu observava muito bem isso. Segunda-feira, a entrada de gente na cidade é enorme, tá? Segunda-feira de manhã. E a saída na sexta-feira à tarde também é gigante. Então, você não tem tanto trânsito para entrar em Recife sexta à tarde. Você tem muito trânsito para sair. Então, as cidades que foram colocadas lá no slide, Camaragibe, Olinda e Paulista. Quais são os valores que eles têm? Camaragibe, Olinda e Paulista estão próximas a 50% da sua população que estuda e trabalha fora, tá? Então, Recife é bastante autossuficiente. Apenas 8% da sua população precisa sair para poder trabalhar ou estudar, tá? O Pojuca também tem um bom índice. Ilha de Itamaracá, tá? Tem até Moreno aqui, ó, que é perto de vocês. 29% sai de Moreno para poder conseguir alguma coisa, tá? Ok? Então, nesse ponto, o autor já dá alguma conclusão sobre o que foi levantado com relação a esses aspectos, tá? Então, o que ele diz aqui? A morfologia urbana do Recife e sua relação com o sistema de mobilidade sobre o olhar do plano de mobilidade. Então, tudo que ele levanta aí, ele compara com o plano de mobilidade. E é a ideia para vocês também, tá? Então, o esvaziamento populacional da região central, que levou o espalhamento de bairros de baixa renda e grande concentração de habitantes para a periferia, inclusive metropolitana, associado à concentração de empregos, promoveu um cenário de distanciamento de oportunidades de emprego e moradia. Esse fenômeno pode gerar sobrecarga no sistema de transporte, especialmente para os modos coletivos e individuais motorizados, além dos óbvios problemas de segurança advindos do esvaziamento populacional das áreas restritas a certas atividades em horários específicos do dia,
como as áreas estritamente comercial no período noturno. A não conectividade entre tais elementos demonstra que o planejamento da mobilidade da cidade do Recife tem sido tratado de forma dissociada do planejamento urbano, do planejamento ambiental, além de políticas habitacionais e de segurança pública, embora essa seja uma diretriz clara do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, ele diz o seguinte, ó, o que a gente verificou na distribuição da população é que, a região onde predomina o emprego é uma região onde você não tem uma grande concentração demográfica, não tem tanta gente que mora por lá. Ela funciona para a oferta do serviço, mas não é uma zona residencial. Tá? Com isso, o que acontece? Enquanto existe o funcionamento comercial, ok, está bem movimentado, mas quando há o esvaziamento, quando o pessoal vai para casa, encerra o turno, aí existe um grande problema do esvaziamento populacional. Com isso, temos problema de segurança. Tá? E aí, ele alerta que os dados a relação, né, esses problemas de segurança, por exemplo, não pode ser dissociado do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Tá? Nem o de segurança, nem também planejamento urbano, ambiental e políticas habitacionais. Tá? Então, a proposta é que seja feito todo o processo em conjunto. Tá? O planejamento urbano leva em consideração o plano de mobilidade, o planejamento ambiental também, tá? De segurança, todos eles. É o que o autor traz aí pra gente. Então vou cortar aqui nessa primeira parte do slide, tá? Porque já vamos entrar em um novo tópico.